Uma das coisas que eu mais aprendi na vida é que, realmente, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, como diz a própria palavra de Deus. Esses dias estava eu conversando com um amigo que se sente, afastado do Evangelho. Mas como pode estar afastado se Deus está dentro dele e Deus não vai sair de dentro dele? Porque o Espírito de Deus está dentro dele e vai, assim, gerando nele umas crises psicológicas que ele sabe, só que não quer entender pelos prazeres carnais. É normal, nós temos corpo, alma e espírito, e é claro que haverá aquela luta, como o apóstolo Paulo fala, miserável homem que sou, e que vai ter essa luta da carne com o espírito. E ele descobriu as coisas do mundão, se afastou, teve relações com várias mulheres. E o que é interessante, não por acusação, é que ele estava conversando comigo e ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, de como a alma grita por Deus. A alma grita por Deus de uma forma tão desesperada que olha que chama a atenção quando dois pecadores totalmente fora do conceito, do princípio da palavra de Deus, um acusa o outro. Olha como é que a história é até engraçada. Esse rapaz, ele foi a uma casa de termas. E ali, uma mulher daquela, chamada prostituta, gostou dele, passou a frequentar a casa dele e ter relações com ele, Ele não pagava nada por ela. Passou a se relacionar com ela, ok, tudo bem. E comentou com outro rapaz. E esse outro rapaz, ele só gostava de se relacionar com mulheres casadas, E o que chamou atenção é que esse rapaz que se relacionava com mulheres casadas começou a conversar com esse outro e falar com ele, falar assim: ei, você não sabe a quantidade de demônios que você atraiu para sua vida se relacionando com uma mulher assim. Aí ele foi e falou: ué, e você que tá se relacionando com mulheres casadas? Isso é pior, está destruindo famílias. O que eu estou me relacionando é só a profissão dela. Você que está sendo preconceituoso. Resumo da ópera sobre isso. Olha como é que a alma grita. A alma de uma pessoa que está simplesmente numa situação, destruindo famílias, falando para outro que estava adquirindo vários demônios para dentro do corpo dele. Você vê como é que a alma grita? Por isso, eu coloquei o título dessa mensagem: a alma grita por Deus. Querendo por mais, por menos, não adianta. Nós vamos sempre nos sentir vazios, sem direção. Porque se somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito, precisamos centrar aquilo que é no espírito. E com essa história me veio algo que diz em sua palavra, em Romanos 14:11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. Podemos estar com um copo de cerveja ou na prostituição, qualquer coisa. Mas aquele que conhece a Deus, que acha que se afastou, pode estar com um copo de cerveja, pode estar vivendo o pior momento, mas vai estar igual um pregador que eu ouvi uma vez. Estava se drogando e começava a falar: minha alma anela pelo Senhor. E aí o rapaz estava se drogando do lado dele e falou: ué, rapaz, isso é música de Deus. Ele falou: sim, porque o diabo pode ter a minha carne, os meus desejos, mas jamais terá o meu espírito em minha mente. E isso me chamou a atenção, porque a alma grita por Deus. E no Salmo 42, versículo 1 ao 8, 1 fala assim, assim como o cervo brama pelas correntes das águas,
Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. A palavra de Deus é a fonte da vida. E sem ela, vamos viver depressivos, cabisbaixos, desanimados, buscando em todo lugar, na bebida, no sexo, nas emoções, nos desejos, em várias direções. Mas a única direção que tem para a nossa vida realmente é a palavra de Deus. E podemos até, por momentos de felicidade, ter algum prazer, que vai ser momentâneo, assim como também o sexo não dura horas, são poucos segundos, e a gente busca tanto sobre isso, alguns mais, outros menos, mas Deus nos dá alegria intensa através da sua palavra e do Espírito Santo. Versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E você que acha que se afastou e a sua alma grita por Deus, sabendo que ia com essa multidão festejar com alegria, não com felicidade como ele te dá. Essa felicidade momentânea que acaba logo em um momento, mas não tem a alegria intensa, interna, e vive depressivo, cabisbaixo, desanimado. Mas somente a palavra de Deus pode restaurar a sua alma, os sentidos corretos da sua mente, que buscam desesperadamente em coisas que não te preenchem na sua vida. Porque já tentou tudo, através da ganância, pelo dinheiro, talvez pelo sexo, talvez por tudo desse mundo. Até teve muito dinheiro e o que adiantou? Continuou vazio da mesma forma. E acha que se afastou de Deus, a mente fica latente, pedindo para voltar à casa do Senhor, de ouvir a voz. Ah, Alex, mas tem os percursos de alguns homens que são líderes falhos, mas nós somos farinha do mesmo saco, também somos feitos de carne. Então, tem horas que nós vamos ouvir algumas coisas que vai no sactel furado, mas quando a gente ouve a palavra e sabe que está de acordo com a palavra, a gente deixa entrar no coração e gerar um fruto. Aquilo que o homem fala, que veio carnalmente, que está vomitando a sua alma, deixa no sactel furado, porque é um ser humano como você. Versículo 5. Porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Nós podemos por algum momento se fazer esquecido da palavra de Deus, mas sabemos muito bem que a nossa alma grita desesperadamente, como a minha gritava, e eu buscava algo no mundo tentando preencher através de várias coisas, mas não conseguia. A minha alma gritando e eu desesperadamente precisando de uma direção. E Deus me deu uma direção porque o abismo da minha alma chamava outro abismo. Como diz aqui no versículo 7 do Salmo 42. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, sua canção estará comigo, uma oração a Deus da minha vida. Mesmo com todos os abismos, Deus manda a misericórdia e o socorro. E como é que podemos ver isso? Sabe como podemos ver? Podemos ver com aquela pessoa que se embriagava, bebia o dia inteiro e nem sabia como chegou em casa. Ou uma pessoa que ficava em uma boca de fumo, que se drogava e que também bebia e que ficava sem ele nem beira e não tinha direção, chegava em casa e quando conversava falava, não sei nem como cheguei em casa.
e chegou em casa são, seguro e salvo. Sabe por quê? Deus envia sua misericórdia, seus anjos para cuidar, pessoas às vezes para levar para casa, para cuidar nos mínimos detalhes. Só que tem uma coisa, a pessoa, ela perdeu a autoridade. Essa autoridade, ela não tem mais. Ela pode até chegar em casa pela misericórdia de Deus, mas os princípios da palavra que ela deixou. E ela chega em casa porque a misericórdia de Deus a levou até em casa. Mas Alex, tu fala que perdeste a autoridade. Vamos lá. Você vê que essa pessoa chega em casa, mas ela não consegue orar, ela não busca. A pessoa, ela se acusa desesperadamente. Há um peso tão terrível e Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, meu fardo é leve, eu sou manso e humilde de coração. Não entendem mais a humildade de Cristo e deixam com que a sua alma, a sua mente, sua psique venha acusar botando peso, mais peso a cada dia, e perde a autoridade de guerrear nas regiões celestiais pela própria mente, que é tomada pelos desejos que alimentam aos demônios sobre a sua mente, que os oprimem e se alimentam dessa depressão, desse desânimo e de todo o mal que é causado a si mesmo. E a alma está gritando por Deus. A alma quer Deus. A alma não tem outra direção. A alma, ela busca diretamente, porque o espírito volta a Deus que o deu. O corpo pode a terra, mas a alma, a psique, os pensamentos, as práticas e as atitudes, o poder da prática nessa terra é que as trevas, os demônios querem da nossa vida. Por isso, no nosso inconsciente, para a nossa consciência, desses dois rapazes que um acusava o outro, o que aconteceu? A alma deles gritam, porque no inconsciente deles eles sabem que eles estão caminhando para um lugar ruim, para um lugar aonde que haverá um dia um julgamento, haverá algo, mas tem um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Em 1 Pedro 2, versículo 1, ele advoga por vós. Chame ele para a sua vida, busque ele para a sua vida, e saiba que ele é o advogado fiel, e que ele não vos acusa, ele não veio para acusar, ele veio para salvar. Ele veio para te arrancar de algo que tenta dominar a tua mente e te faz caminhar cabisbaixo, sem a autoridade necessária que Deus te enviou através do Espírito Santo. Se essa palavra te ajudou, dá o like, comenta, compartilha. E juntos iremos propagar o Evangelho. Amém.